O Jornal do Médio Vale recebe em nossos estúdios, no JMV-TV, o vice-prefeito de Timbó e presidente do PSDB, Guilherme Voig Júnior. Ele veio falar conosco sobre sua atividade política e também questões da administração municipal de Timbó. Boa tarde, Tuti. É um prazer tê-lo aqui conosco para essa entrevista. Boa tarde, Evandro, e a todos os telespectadores. Vice-prefeito Tuti, a gente sabe que você tem tido uma atuação bastante intensa e presente aí no governo do prefeito Jorge Krieger, acompanhando todas as atividades e inclusive recentemente esteve em Brasília, aonde foi buscar recursos para a nossa comunidade. Eu queria que você falasse sobre essa sua estada em Brasília, que inclusive nós temos algumas fotos das suas audiências que teve lá, e então que você fizesse um histórico quais as audiências e quais as perspectivas que nós temos para a nossa comunidade. Bom, primeiramente, Evandro, eu quero agradecer a oportunidade que tu estás nos concedendo de estarmos aqui e falando um pouquinho do nosso trabalho como vice-prefeito da cidade. Agradecer também ao prefeito Jorge pela oportunidade que ele também me concede de deixar o vice-prefeito atuar no município. Tenho tido a oportunidade de estar auxiliando o prefeito Jorge em várias ações, onde a agenda dele é muito corrida, muito extensa, então eu tenho tido a oportunidade de absorver algumas das ações e da agenda do prefeito Jorge. Então eu sou muito grato a ele por ele ter confiado e confia em mim nesses trabalhos, mesmo porque eu tenho sempre falado para ele que ele tem um vice que ele não precisa se envergonhar. Ele tem um vice que vai estar ao lado dele e sempre respeitando, sabendo que ele é o prefeito. Eu sou vice, ponto. E o prefeito é o Jorge Krieger, né? Quanto à questão de Brasília, também nós tivemos agenda em 3 ministérios, a qual vocês provavelmente estejam acompanhando por fotos, onde fizemos essa agenda através do deputado Ismael dos Santos, que é o deputado federal que está em Brasília, e como ele tem um acesso fácil aos ministérios, ele nos promoveu a estarmos lá juntamente com o chefe de gabinete dele para uma agenda em 3 ministérios, onde a gente pôde então apresentar nossos projetos e futuramente buscarmos esses recursos, onde certamente a partir do ano que vem nós teremos êxito nessas questões do orçamento que vai estar junto ao gabinete do deputado Ismael, porque ele, como é deputado novo, primeiro mandato dele, então ele, para esse ano de 2023, Evandro, ele não tem orçamento, né? As emendas parlamentares que o deputado Ismael dos Santos vai ter a partir do ano que vem. Então, já estamos então com os projetos alinhados e há uma promessa que o deputado Ismael, quando estadual, sempre prometeu e cumpriu, creio que vai também cumprir estando lá em Brasília com as emendas parlamentares do gabinete dele como federal. E você esteve acompanhado, inclusive, pela assessora de turismo, né, da prefeitura, também vendo questões, projetos na área do turismo para a nossa região, para Timbó principalmente. Então, a Cíntia Copes, ela é a gestora de turismo do nosso município. E, por sinal, está fazendo um excelente trabalho. E nós estivemos, então, justamente convidando ela e ela nos acompanhou no Ministério de Turismo, juntamente também com a coordenadora de captação de recursos, a Débora Bach, que faz a captação de recursos, justamente para entender como funciona e como nós devemos prosseguir e proceder com a documentação para que a gente consiga buscar os recursos, tanto na infraestrutura, no Ministério de Infraestrutura que nós fomos, como na do turismo, que a Cíntia nos acompanhou, por ela entender essa questão, né, do turismo, e também na saúde, que nós tivemos também no Ministério da Saúde. E fomos muito bem recebidos, as portas estavam escancaradas para Timbó, e eu fiquei muito feliz por isso, porque a gente teve uma aproximação junto aos ministérios para justamente entendermos de que forma proceder para com a documentação, porque o problema sempre é a documentação. Isso tem que estar tudo em dia para que a gente consiga buscar esses recursos. E fomos muito bem recebidos e também com a promessa de nós conseguirmos trazer recursos dos ministérios, tanto esse do turismo como da infraestrutura e também bem como da saúde.
Além do deputado Ismael, houve alguma outra agenda no Congresso? Sim, nós visitamos outros parlamentares, né, catarinenses, né? Nós temos 16 deputados federais que são do estado de Santa Catarina, e nós visitamos então quatro gabinetes de deputados federais nessa oportunidade. Tuti, só para concluir essa parte de Brasília, depois vamos falar mais aqui a questão local. O que lhe parece a situação nacional? A gente sabe que ainda há aquele sentimento, principalmente aqui na região sul e sudeste, onde o atual presidente Lula não foi bem votado, e sempre há aquela questão de imaginar de que possa haver algum tipo de discriminação aqui para o sul, por parte do governo federal. O que você sentiu lá em Brasília? O governo está caminhando, enfim, o seu sentimento nessa viagem, qual foi? Então, é bem oportuna essa pergunta, Evandro, porque justamente nós estávamos naquela semana muito importante que estava passando a nossa nação brasileira, né? Justamente no Congresso, Senado, sobre a questão da reforma tributária, desculpa, me deu um branco aqui, da reforma tributária. Nós estávamos justamente lá, naquela semana, e havia uma movimentação muito grande onde os corredores estavam interditados pela polícia e o acesso era muito restrito a só pessoas convidadas, e nós tivemos o privilégio e a oportunidade de estar circulando justamente entre o Congresso e o Senado nessa questão. O Sul, realmente, principalmente o estado de Santa Catarina, deu uma margem muito grande de votação para o candidato Bolsonaro. E isso não nos credencia com uma grande vantagem junto ao Congresso Nacional, ao Senado e principalmente ao Palácio do Governo Federal. Mas eu tenho um posicionamento. Eu aprendi isso desde criança e a gente tem feito isso com frequência. As autoridades são constituídas por Deus. Até no ano passado nós tivemos o Jair Messias Bolsonaro como nosso presidente e nós orávamos e honrávamos ele como presidente. Não foi o que eu quis, eu votei no Bolsonaro. Quem venceu foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E da mesma forma nós fizemos hoje. Oramos e honramos e pedimos para que Deus ilumine ele para que faça um bom governo. Porque ele governando bem, nós vamos estar bem. E se ele governar mal, todo o povo sofre, independente de quem votou ou quem não votou nele. Então, é dessa maneira que eu vejo, é dessa maneira que eu penso. Mas o Brasil está caminhando de passos largos para uma crise muito séria. Nós estamos vendo isso, você que está acompanhando, a gente está vendo que realmente está muito difícil a situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Tuti, falando agora com relação ao Estado, recentemente o governador Jorginho Melo, nessa semana, esteve em Blumenau, você esteve presente lá também, acompanhando a movimentação dos prefeitos, enfim, as lideranças, e veio anunciar recursos, parcerias, enfim. E também fazer um pouquinho de política, lógico que faz parte do ofício, né, dos governantes, afinal estão lá em função da política que fizeram. E a política sempre continua. E o que você achou dessa visita do governador e qual a sua expectativa em relação ao Estado, com relação a Timbó principalmente, mas até falando também regionalmente, a nossa região estará sendo privilegiada com o governador Jorginho? Também fiquei feliz de ser convidado pelo próprio prefeito Jorge, de estar participando dessa reunião com os prefeitos da região e, em especial, a participação de estar com o prefeito Jorge numa reunião mais fechada junto com o governador Jorginho Melo. E a expectativa que a gente tinha era que justamente ele iria colocar de repente algumas cartas na mesa para liberar esses recursos na qual o município de Timbó estava esperando. Porque o Plano 1000, Timbó estava para receber aproximadamente 47 milhões de reais pelo Plano 1000. E o governo Jorginho chegou, ele cortou, primeiro foi dar uma analisada para ver
se esse dinheiro existia em caixa, enfim, essa história que o povo todo sabe. E, inclusive, a nossa região foi a última que o governador veio visitar com os prefeitos. E não houve essa questão de colocar cartas na mesa, vamos liberar, mas está aqui as cartas, queremos assim, não. O governador Jorginho, creio que foi muito ético, não fez isso, menos nesse primeiro momento não fez com a gente lá. Ele já estava com a pauta e com a liberação em mãos para liberar recursos para Timbó, e uma das coisas que me chamou mais atenção foi justamente quando ele falou que tinha R$1 milhão para liberar para a Rua Silésio, e foi quando o prefeito Jorge se posicionou e disse: mas governador, com R$1 milhão eu não termino a obra, eu vou dar início à obra novamente, porque ela já está em fase de conclusão, e esses 3 milhões que deveriam ser do governo do estado não veio, e por isso a obra parou. E com R$1 milhão nós vamos fazer um pedaço de asfalto, um trecho só, e aí fica pela metade novamente. E nós gostaríamos então, diz o prefeito Jorge, de receber esses valores integrais que faltam para o município receber, para que a gente comece e conclua também a Rua Silésio. E em rápido soma que ele andou fazendo ali, nos documentos que ele tinha em mãos, ele então se posicionou favoravelmente ao pedido do prefeito Jorge de liberar os 3 milhões que ainda restavam para início e conclusão da Rua Silésio. E isso então mostrou que ele estava aberto realmente a uma negociação bem sadia e profissional da parte dele. Parece que, inclusive até foi manchete do Jornal do Médio Vale, foram mais de 10 milhões que foram anunciados naquela oportunidade para o município de Timbó. Tem outras obras aí também, na saúde, enfim, outros benefícios que estão sendo contemplados aí com essa parceria. Exatamente, nós temos aí a Frederico Schumann, né? A Rua Frederico Schumann, que também está esperando por recursos do governo estadual, que os recursos investidos até o presente momento naquela rua são do município, faltam então os recursos do governo do estado, né? E também foi então prometido aí inicialmente R$500 mil agora para dar sequência aos trabalhos, e em 30 dias mais uma negociação com o prefeito para liberar o restante também para fazer conclusão dessa obra. Mas infelizmente é uma das obras que vai andar um pouquinho de passos mais lentos, justamente por essa liberação ser em parcelas, não única como deveria ser ou como aconteceu com a Rua Silésio. E na área da saúde estava também presente, não na reunião com o governador, aquela com o governador e o prefeito Jorge, mas eles estavam presentes na audiência toda, né, geral, onde todos os prefeitos estavam juntos, o diretor do hospital, o senhor Oswaldo Trizot, e também o diretor do Grupo Vidas, o Richard, estavam também presentes lá, também buscando que fosse liberado os recursos para o Renal Vida, que está em construção. E na conversa que então teve o prefeito Jorge com o vice Tuti, que estava com o governador, nós também levantamos essa questão, Evandro, e pedimos para que houvesse agilidade para a liberação dos recursos para o hospital na questão para o Renal Vida. E também foi sinalizado positivamente, tivemos o apoio aí que estavam participando dos deputados estaduais, então tivemos o apoio para essa questão do deputado estadual Vicente Carro Preso, que também se posicionou favorável e pedindo para que o governador agilizasse essa questão dos recursos, e ele disse que estaria em Florianópolis nos auxiliando e também reforçando sempre para o governador liberar esse recurso para o Renal Vida. Já para a questão da mobilidade urbana, o deputado Guetin também se posicionou e nos auxiliou nessa questão junto ao governador da questão da Rua Silésio e também da Frederico Schumann, enfim, porque ele disse que é uma cidade que tem um potencial muito grande na área do turismo, é uma cidade bonita, então
quero também deixar aqui agradecido ao deputado Guer. Então, esses dois deputados aí que se manifestaram muito favoráveis ao nosso município. Tuti, a gente sabe que a prefeitura ela tem atividades diversas em todas as áreas, né, que de interesse da comunidade, mas uma obra recentemente que o prefeito Jorge, e você esteve presente também, e com certeza faz parte desse entusiasmo e dessa administração que vai realizar essa obra, que é a ponte, mais uma ponte, ligando os bairros Nações e Capitais, né? Já praticamente ali ligando junto à reta do Tiroleses, que dá acesso ao Tiroleses, e logo aí também é o Cedrinho. Enfim, é uma ponte importante que vai fazer com que Timbó possa expandir mais por esses bairros e até reduzir o fluxo de veículos, dando assim uma nova dinâmica para o trânsito da nossa cidade e até projetando para o futuro. Eu queria que você falasse dessa obra importante que a gestão atual quer entregar até o final do governo, que acaba no ano que vem, né? Então, é logo ali. Mas, Evandro, vai ser uma marca registrada, uma a mais, né, das marcas registradas do prefeito Jorge, essa ponte que vai interligar esses dois bairros. E é uma ponte grande, inclusive, né? Mas ele vai, sim, inclusive já deram início às obras, né? E ele pretende entregar, sim, essa obra Você para a comunidade. Tem alguns detalhes dela? Custo, metragem, sabe? De cor, não? Não, de cor aqui eu não saberia dizer, teria que buscar os... Certo, uma hora nós vamos falar sobre isso. Isso, mas ela passa de 80 metros de extensão, a ponte. Agora, exatamente precisar, não. E tem o leito secundário, né? Ali é uma área que inunda também, exato. Então tem que... Tem que ser mais comprida, né? Maior. Então, mas passa de 80 metros. Eu só não sei precisar exatamente a metragem dela e também os custos. Mas foi levantado dinheiro, né? Via empréstimo para a construção dessa ponte. Então, esses recursos também estão disponíveis, né? Porque foi aprovado, inclusive, pela Câmara de Vereadores e para a construção dessa ponte. Então, ela não depende de recursos do governo estadual, e sim do próprio município que levantou esses recursos com um empréstimo, né, bancário. E isso vai ser uma das marcas registradas do prefeito Jorge, que vai deixar marcado a sua passagem como prefeito no nosso município, além de outras, né? Por exemplo, poderia citar no primeiro mandato dele, que eu não era vice, mas no primeiro mandato dele, a proposta dele era de pavimentar 100 ruas no município. E ele fez isso, né? Concluiu o primeiro mandato dele com pavimentação de 100 ruas no nosso município. E a segunda proposta dele para o segundo mandato, onde hoje eu sou vice-prefeito junto ao lado dele, ainda há uma proposta de pavimentar até o final do mandato dele 70 ruas. Então isso vai totalizar 170 ruas pavimentadas no município de Timbó nos 2 mandatos dele, que isso é 8 anos de mandato. Então é uma soma legal. E você sabe que eu até comentava numa oportunidade com o prefeito de que foram 100 ruas, mas só a Rua Pomerode e o Tiroleses equivale a muitas ruas, né? Porque é uma extensão, por exemplo, a Rua Pomerode 4 km, Tiroleses também 2, 3 km, né? Então, quer dizer, foram 100 ruas, mas com ruas bem extensas também. É verdade. Essa Silésia também é uma rua com uma extensão bastante grande. Exatamente, mais de 1 quilômetro, né? 1,2 km, se eu não estou enganado. E a Rua Pomerode foi um marco, né? Uma das ruas mais antigas do município de Timbó, onde muitas vezes foi questionado, muitos pediam, né, pavimentação, e ele enfrentou e conseguiu. Claro que também foi através do empréstimo, inclusive a Câmara de Vereadores é parceira nisso, né, que autorizou o empréstimo para fazer a pavimentação dessa rua. E olha... Já está sendo pago, né? Já esse empréstimo é bom que se frise, porque... Eu me lembro que sempre há aquele questionamento, vai deixar dívida para o futuro, tal, mas o prefeito também herdou do antecessor alguma coisa, foi pagando e já está pagando agora também aquilo que fez no primeiro mandato. Exatamente. Mesmo porque o pessoal diz que é uma dívida. Não é dívida, é um investimento. E o próximo prefeito vai dar a sequência. E espero que seja eu, né, que dê sequência. Sou pré-candidato, por isso que eu estou falando. Daqui a pouco vamos falar de política. E gostaria muito de herdar essa dívida e não tem problema, eu vou continuar pagando, não tem problema não. Porque é um investimento para o município. Olha o que se economiza, né, com macadame, com patrulhamento, com
macadamização, com irrigação, né? Então, isso não acontece mais. E o benefício, né, que traz para os munícipes, né? Essas pessoas que recebem. E foi ali a Rua Pomerode, foi Tiroleses, margem esquerda, e agora a Rua Silésia, a Frederico Schumann, enfim, tantas outras obras, né? E ainda outras que vão acontecer, como uma rótula ali na Rua Indaial, onde existe a sinaleira, também vai sair, vai ter uma rótula lá. Tuti, ali, falando em pavimentação, na rua, no bairro industrial, há uma grande demanda, né, de pavimentações, né? Esses dias eu estive lá e eu estou fazendo uma construção aqui no jornal, e a gente teve que comprar uma laje lá nos fundos do distrito industrial, e a empresa fica lá atrás, e eu vi que ainda tem muita rua para pavimentar lá atrás, né? E parece que o prefeito está preocupado com essa questão também, né? Tanto é que ele está fazendo toda a tubulação, né? Toda a drenagem, ele já está investindo nisso, né? Uma tubulação muito grande, muito principal ali, né? Para fazer justamente a pavimentação asfáltica ali em algumas ruas. É uma galeria grande, né? Para a água de chuva, esgoto, enfim, essas coisas todas das indústrias. E também lembrando que hoje ainda existe uma grande parte do anel viário que não foi aberta ali no Parque Industrial. A Tancredo Neves, que também já está projetada, também já está para ser feita uma parte de abertura ali da Tancredo Neves, ligando mais ainda o nosso anel viário. Então, isso são tudo investimentos grandes, inclusive essa abertura da Tancredo Neves, nós estivemos em Brasília, no Ministério, buscando essa verba para ajudar nessa abertura dessa rua ou dessa avenida Tancredo Neves, né? Nós estivemos no Ministério das Cidades, justamente protocolando essa questão para que a gente conseguisse buscar recursos para essa abertura da Rua Tancredo Neves, no bairro industrial. Bom, e falando um pouquinho agora de política, mais especificamente, né? Política, quer queira ou quer não, tudo é política, né? Política pública, política administrativa, mas a gente quer falar um pouquinho da política eleitoral. E estamos num ano véspera de eleição, né? Um político termina uma eleição, já começa a pensar noutra, né? Tudo é normal, isso aí faz parte do jogo político. E você, com certeza, é um dos nomes que está sendo cogitado, e você também não faz segredo disso, como um pré-candidato a prefeito de Timbó nas próximas eleições. E até legítimo que seja, porque já foi vereador 3 vezes, é vice-prefeito, está acompanhando a administração, e o prefeito Jorge, como já foi reeleito, não pode mais ir diretamente a mais uma eleição, então não poderá concorrer, e vai ficar um caminho aberto então para os pretensos candidatos. Eu queria que você falasse das suas intenções como pré-candidato, e também como é que estão as conversações junto ao prefeito, aos outros partidos. Então, ano que vem, como você bem frisou, haverá eleições municipais, na qual o meu nome está à disposição do partido, do PSDB, e como pré-candidato, sempre lembrando que é pré-candidato, né? Para não ter nenhum tipo de problemas lá na frente. Somos sim pré-candidatos a prefeito na próxima gestão. Lembrando até que na eleição anterior, na qual eu aceitei ser candidato e vice-prefeito e vice-candidato do prefeito Jorge, eu já tinha lançado o meu nome para candidato a prefeito. E houve um acordo, uma conversa com o prefeito Jorge, e ele nos chamou para ser vice-prefeito ao lado dele, e a gente aceitou, e tivemos êxito nisso, né, nessa votação, passando de 60% da aprovação dos votos, né, 62%, para ser mais preciso. Isso é uma grande margem, tendo em vista o grande primeiro mandato que o prefeito Jorge fez, né? Ele só trocou de vice e teve êxito na reeleição dele. E para mim, em felicidade, eu me eleger pela primeira vez como vice. E o prefeito Jorge, não podendo ser candidato ano que vem, abre aí um leque, e a pretensão dessa vaga
com certeza, para mais pessoas que vão estar colocando seu nome à disposição da população timboense para concorrer a essa vaga de prefeito de Timbó. E o meu nome também está à disposição. E como você falou, eu tenho experiência já de 3 mandatos como vereador, sempre muito bem sucedido. Fui presidente da Câmara justamente num ano dos 150 anos, um ano muito importante do município de Timbó, 150 anos do município, onde tive uma atuação bastante expressiva também, a minha atuação como presidente, e aceitei como vice. Agora já estamos em 2 anos e 7 meses como vice-prefeito, e provavelmente, certamente sou pré-candidato a prefeito na próxima eleição do ano que vem. E a gente vê, Tuti, que você tem participado ativamente das atividades junto ao prefeito Jorge, que sem dúvida nenhuma não é candidato, mas poderá ser um fortíssimo cabo eleitoral, porque é um prefeito bem avaliado, bem articulado, circula bastante, já é nos bastidores comentado de que ele poderá ser um futuro candidato a deputado estadual ou até federal. Enfim, tem um ativo importante, o apoio do Jorge nessa eleição do ano que vem. E, paralelamente a isso, você também tem conversado com outros pré-candidatos e partidos. Eu queria que você falasse como é que estão as conversações para viabilizar essa sua pré-candidatura. Então, como você bem frisou, o prefeito Jorge tem uma avaliação mais de 80% positiva do mandato dele. Isso é muito importante. E eu tenho falado para ele e gostaria muito de poder contar com o apoio dele. Eu entendo que a gente tem partidos diferentes, mas eu sempre tenho falado, não é o partido que faz a pessoa, mas sim a pessoa que faz o partido. Então, eu estou no PSDB, por exemplo, Evandro e o Vince, desde 1991. E nunca fui forçado a nada dentro do partido. O partido sempre me deu total liberdade de eu agir conforme as minhas convicções e daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso que é o correto. E tenho sempre tido o apoio do PSDB para as minhas decisões. Quando havia algumas decisões mais complexas, eu sempre levava ao entendimento do PSDB timboense e eles sempre estiveram ao meu lado nas minhas decisões. E creio que sempre tenho tomado as decisões corretas, porque uma das coisas que me alegra e que eu me orgulho é de eu poder chegar em casa à noite, depois do banho tomado, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, sem preocupação nenhuma. Não tenho tido problemas nenhum, nunca com o Ministério Público, em momento algum nesses anos todos. Nunca fui citado ao Ministério Público devido à minha conduta como político, sempre nas coisas certas. Defendo família, defendo os princípios básicos, né, e as coisas corretas, e você sempre vai longe, porque eu sempre tenho falado também, Evandro, a mentira pode ser até verdade no momento, você pode até enganar alguns, mas a verdade prevalecerá, ela virá à tona, e se você se mantiver na verdade, certamente a verdade sempre vai te livrar das grandes complicações, porque verdade sempre será verdade. Quanto à questão de articulações com os demais partidos, a gente tem conversado com algumas lideranças, né, de partidos que são outras siglas partidárias, as lideranças, presidentes e tal, e a gente tem uma afinidade com todos e já buscamos também, já sempre deixando claro que a gente gostaria e gosta e vai ser candidato a prefeito dessa cidade, pré-candidato, né, a prefeito dessa cidade, e gostaria de contar com o apoio de outras siglas partidárias, assim também outras pessoas que nos receberam para essa conversa, também colocaram o seu nome à disposição. Então, lá na frente a gente vai ver o que vai ser melhor na composição para compor uma ótima chapa como para prefeito e como para... Bom, Tuti, acho que a gente conversou bastante, né, de administração, da sua atuação política um pouquinho também. Com certeza teremos oportunidades futura de debater mais sobre as suas ideias, sobre a sua história também. E então eu queria deixar assim o JMV TV à sua disposição para uma mensagem final, se quiser acrescentar mais alguma coisa, de repente algo que não foi perguntado ou que você gostaria de falar, então está à sua disposição aí um espaço para poder falar para a comunidade.
Uma das mensagens que eu nunca posso deixar de mencionar é a minha família. Eu sempre tive o apoio da minha família, principalmente da minha esposa, né? A Soraya tem me auxiliado sempre nas eleições, sempre tem estado junto, e eu já saio com essa vantagem, né? Quando a esposa está do teu lado, né? Tuas filhas estão do teu lado, eu tenho 2 filhas, a Jerusa e a Jennifer, também sempre estando ao meu lado. A comunidade, né, na qual eu pertenço, eu já saio com uma grande vantagem. Eu tenho muitos irmãos luteranos, católicos, os evangélicos que me apoiam, e isso tu já tens uma vantagem muito grande, justamente porque elas veem em ti uma pessoa que sempre procura estar dentro dos princípios, né, valores, principalmente valores, e aí eu fico muito feliz por essa questão de ser apoiado por pessoas de bem. Quanto à questão de uma mensagem final, eu sempre tenho falado, e eu acho que o Bolsonaro copiou isso de mim, né? Porque o Bolsonaro tem quase uma fala parecida, e eu sempre falo, Deus sobre todas as coisas, a família é a base de tudo, né? Ele tem mais ou menos uma coisa parecida, né? Que fala mais ou menos essa mesma frase, mas eu sempre coloco Deus sobre todas as coisas e a família que é a base de tudo. E um texto bíblico para encerrar, Evandro, eu quero citar aqui, que é em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, que diz assim: tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, não há conhecimento, não há sabedoria, não há força, nada. Tu não vai levar nada. Então faça tudo agora, porque para a sepultura, para onde tu vais, nada disso vai te levar a nada, né? Então faça aqui. E faça o bem, porque esse é o melhor caminho. Muito bem, esse foi o vice-prefeito de Timbó, Guilherme Voigt Júnior. Ele que popularmente é conhecido por Tuti, veio conversar um pouquinho conosco sobre assuntos gerais de interesse da comunidade. Não esqueçam, amigos, compartilhem esta publicação. Também curtam, dê o seu curtir aí, que você estará incentivando o nosso canal. E não deixe também de acompanhar a nossa edição impressa do Jornal do Médio Vale, todas as terças e sextas-feiras, e também o nosso site do JMV, no www.jornaldomediovale.com.br. E também temos os nossos canais no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado a todos e até breve.